Coríntios capítulo 10, versículo 4, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Qual o sentido da palavra fortalezas aqui nesse versículo? A palavra fortalezas, ela quer dizer local dominado pelo inimigo. Ou seja, se você está em um cenário de guerra, você se depara com a fortaleza inimiga, isso quer dizer que existe um local ali onde o inimigo cavou, onde ele se fortaleceu, onde ele construiu uma fortaleza, um lugar forte, onde você está tendo trabalho de expulsá-lo de lá, trabalho de dominar aquele lugar. E o principal local onde o inimigo das nossas almas, onde Satanás, onde o próprio diabo, ele procura criar fortalezas é na nossa mente. Porque ele sabe que se ele levar a gente para o campo de batalha, onde ele costuma ganhar, onde ele costuma se fortalecer, ele sabe que ele terá bem mais chance de vencer. Se nós pegarmos aqui um exemplo de uma luta de MMA, nós vamos ver que os atletas que são bons no jiu-jitsu, que são faixa preta no jiu-jitsu, quando eles começam a lutar, o que é que eles fazem? Eles procuram pegar ali na perna do oponente e derrubá-lo na lona, porque eles sabem que para o jiu-jitsu é uma luta que, se você está no chão, você tem uma vantagem competitiva sobre o seu oponente, né? Então ele procura levar a luta para o chão, porque ele sabe que ali ele tem habilidades onde ele vai ter essa vantagem competitiva. Se de repente essa luta é entre um boxeador e um lutador de jiu-jitsu, um boxeador, ele vai tentar o que? Ele vai tentar se manter o máximo de pé e ele não vai querer ir para o chão, porque ele sabe que no chão o lutador de jiu-jitsu é mais forte, tem mais habilidades. Mas ele sabe que em pé ele domina, ele ali é a área dele, é onde ele consegue uma vantagem competitiva maior. É nos socos, é realmente na região superior do corpo, onde aquele boxeador domina. Então o inimigo, ele é estrategista, ele realmente trabalha dessa forma. Ele tenta te levar justamente para o campo onde ele tem vantagem, onde ele tem uma vantagem maior, uma probabilidade maior de ganhar. E é ali onde ele tenta criar as fortalezas dele, né? Por isso que nós temos muitas pessoas hoje que estão aí arrasadas, que estão realmente com suas vidas destruídas, porque infelizmente elas deram lugar e elas não conseguiram identificar essas fortalezas que Satanás, que o inimigo conseguiu ali construir na mente delas. Mas hoje, nesse momento, nessa palavra, essa rápida palavra, Deus vai falar com você a respeito de como dominar a sua mente, como você pode estar destruindo essas fortalezas, claro, não com armas carnais, não por conta própria, mas sim usando as armas, né, a qual a palavra de Deus nos fornece, a qual a palavra de Deus nos traz, para que em Cristo Jesus a gente possa ser vitorioso, para que a nossa vida seja vitoriosa, para que venhamos ter conquista, para que venhamos ser curados, para que venhamos receber a promessa, para que venhamos realmente ser vitoriosos em Cristo Jesus, como diz na sua palavra, né? Em João capítulo 8, e versículo 32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu já te adianto uma coisa: se você pretende ter vitória, se você pretende destruir, identificar e destruir fortalezas do inimigo que ele construiu na sua mente, mas você não está disposto a ser um estudioso da palavra de Deus, realmente você vai ter um trabalho muito maior. Realmente vai ser quase improvável que você consiga destruir essas fortalezas, porque tudo tem base na palavra de Deus. A palavra de Deus é um manual para a nossa vida, é onde a gente encontra como nós devemos agir em relação ao corpo físico, ao emocional e ao espiritual. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que nossa vida deve estar constantemente, ali examinando as escrituras dia após dia, não apenas escutando um devocional pela manhã, mas sim se alimentando da palavra, que só assim nós vamos entender, nós vamos saber quando o inimigo está mentindo para a gente, porque é assim que ele constrói as fortalezas na mente da pessoa, ele começa a mentir para a pessoa, e você, por não saber que ali é um pensamento colocado pelo inimigo, você começa a acreditar nessa mentira e automaticamente você começa a viver essa mentira, Mas aqui a palavra é bem clara. Em João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade, e
e a verdade vos libertará. Em Provérbios capítulo 4, versículo 23, nós podemos ver claramente, onde diz assim a palavra de Deus: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Repito, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Excelente. Leia também Romanos capítulo 12, versículo 2, e diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você for para Mateus capítulo 3, versículo 2, vem falando a respeito de João Batista, né? No versículo 1, na verdade, capítulo 3, versículo 1, diz assim: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, agora versículo 2, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. E o que esse versículo tem a ver com o contexto, o que esse versículo tem a ver com pensamentos, o que esse versículo tem a ver com a nossa mente? É porque o sentido da palavra arrependei-vos, se vocês forem pesquisar no dicionário, vocês forem buscar a origem da palavra, o que ela quer dizer, a palavra arrependei-vos, talvez você nunca ouviu ninguém falar isso, mas arrependei-vos quer dizer mude o seu pensamento. Então isso quer dizer que todo momento na palavra de Deus nós vemos Deus falando que nós devemos mudar o nosso pensamento, que nós devemos ter a mente de Deus, que nós devemos vigiar os nossos pensamentos. Muitas pessoas dizem, mas eu não posso escolher o que eu posso pensar. Mas o que eu quero dizer com você é que se você estiver alicerçado pela palavra de Deus, aquele pensamento que chega para você, você tem como saber, você tem como descobrir se o inimigo está mentindo para você. Se aquele pensamento realmente é um pensamento seu, se é um pensamento de Deus ou se é um pensamento contrário à palavra de Deus. Você tem que examinar esse pensamento, colocar ele à luz da palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz a respeito disso? Se esse pensamento estiver alinhado com a palavra de Deus, você deve alimentar ele e você deve viver esse pensamento. Mas se esse pensamento não estiver alinhado com a palavra de Deus, se ele não estiver de acordo com a palavra, você deve tirá-lo fora, você deve repreender o pensamento, não dê lugar a esse pensamento. A Bíblia diz várias vezes, não dê lugar ao inimigo, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Um local onde o diabo ele costuma trabalhar, eu repito, é na mente, são os pensamentos. Ele sabe que os seus pensamentos vão gerar suas atitudes e vai gerar os seus resultados. E aí o que acontece? Se você realmente toma uma atitude baseada no pensamento ao qual o inimigo colocou na sua mente, ao qual não está alicerçado na palavra, o resultado desse pensamento pode ser desastroso, pode ser catastrófico, pode ser realmente um resultado maléfico. Então nós devemos estar o quê? Examinando cada pensamento, examinando aquilo que passa pela nossa mente. Se esse sentimento que eu estou sentindo a respeito da minha vida, se a sensação, a emoção de tristeza, a sensação de que tudo acabou, a sensação de que nem Jesus pode mais mudar a sua situação, aquele pensamento onde está tudo acabado, onde ninguém realmente pode mais te ajudar, onde Deus não vai se importar com você, onde não tem mais jeito, onde os médicos lhe desenganaram, onde você acredita que muitas vezes não há mais jeito, não há mais forma, não há mais método para você. Se você for analisar esses pensamentos na palavra, você vai ver que esses pensamentos não são aliados com a palavra de Deus. Pois na palavra diz que é da vontade de Deus que todos venham a ser salvos. Diz que Jesus enviou seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra de Deus nos diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, novas criaturas são as que tudo se fez, novas coisas velhas se passaram. Isso quer dizer que se você aceitar Jesus, a Bíblia diz que com o coração se crê e com a boca confessai perante os homens. Então se você começar a viver essa palavra, você será uma nova pessoa em Cristo Jesus. A Bíblia é quem nos garante, a palavra de Deus é verdadeira, ela não é mentira. Ela é uma palavra verdadeira, é justa, eficaz, poderosa. Ela é uma palavra que dá vida. Então está na hora de você acordar. Não acredite mais nessas mentiras que o inimigo ele fica colocando na sua cabeça. Por mais fundo que seja o buraco que você está hoje, em qualquer área da vida, seja
numa enfermidade, seja num problema conjugal, seja num problema financeiro, ou se você está ouvindo essa palavra mesmo dentro de um presídio hoje, você pode até estar condenado por vários anos, que talvez você ache que vai morrer na cadeia e nunca mais vai sair. Mas a palavra de Deus nos diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, novas criaturas são, eis que tudo se fez novo e as coisas velhas se passaram. A palavra de Deus nos diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O próprio Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa palavra é viva, essa palavra é verdadeira, ela se cumpre na vida daqueles que creem. Com a luz da palavra de Deus você vai derrubar os argumentos, as imaginações, as teorias e toda a pretensão soberba que se levante contra o verdadeiro conhecimento de Deus. Se você deixar porque o Espírito Santo guia a sua vida, porque a sua vida seja pautada pela palavra, eu tenho certeza que você vai conseguir. E que a partir de hoje você vai começar passo a passo derrubar, destruir essas fortalezas que foram criadas na sua mente. E eu tenho certeza que você vai ter a sua vida transformada pela palavra. E grande vai ser o testemunho na sua vida, porque isso que você está enfrentando, isso que você está passando, não é para a morte, mas é para que o nome de Jesus seja glorificado, para que outras pessoas venham a ser ajudadas pela sua história, para que o seu testemunho possa levantar, possa restaurar os sonhos de alguém novamente. Quem nos garante isso é a palavra, quem nos garante isso é o próprio Deus. Então que a partir de hoje você passe a acreditar na palavra de Deus e não nesses pensamentos que são contrários à palavra de Deus, onde não são verdades, são mentiras que o diabo tenta implantar todos os dias. Então fique firme nessa palavra, estude na palavra de Deus, examine cada pensamento e eu tenho certeza que você vai ter uma vida vitoriosa, você vai ter uma vida de bênção, você vai ter uma vida curada, uma vida liberta. E não importa qual seja a situação, quem nos garante a transformação, a mudança, o milagre é o próprio Deus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Alto preço ele pagou, tão livremente se entregou por nossa redenção. Se deu e o céu se abriu. Oh, eu creio. Há poder no nome de Jesus.